Estamos Então, aqui, ó, ao vivo com a minha coach Alessandra Camilo. Deixa eu só me posicionar na câmera aqui direito. é, Papo de empreendedor. Manda ver, começa aí, Ale. faz uma pergunta, que você quer, que você quer saber? O que eu quero saber é o Hum. seguinte. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada de sucesso, hein? Principalmente no último ano, que eu acompanhei, você teve você teve uma jornada excelente, assim, excepcional. Queria que você compartilhasse com a gente. Estou te escutando. Tá me escutando? Tá. Bom, o seguinte, o que eu fiz para ter sucesso no último ano, é isso? Como foi minha jornada? Eu acho que um ponto bastante importante, né? Eu trabalhei bastante tempo no offline, então com consultoria, com a parte de assessoria, né, e coaching no presencial. E aí eu comecei a ver uma movimentação grande pela internet. Então eu já estava pensando em montar um site diferenciado, enfim, começar a fazer a minha divulgação pela internet, me posicionar. Eu comecei a ver pessoas de outros segmentos, enfim, também consultores, coaches, e aí eu falei, vou mergulhar. Eu acho que o ponto mais importante da minha jornada foram as pessoas que eu escolhi para seguir a jornada. Então, é perto de quem você está. Eu acho que esse é um ponto principal, porque você encurta o caminho se você se une a pessoas que elas já estão tendo sucesso naquilo que você quer ter sucesso. Esse é um ponto. E você encurta caminho porque talvez aquilo que você vai trabalhar na tentativa e erro, você abre um canal, abre uma possibilidade de fazer isso mais rápido. Perfeito. Então, foi outro ponto, né? Tá com as pessoas certas, fazer as coisas certas, né? E a identificação do nicho, para quem eu quero trabalhar, o que eu quero entregar. Isso também acaba fazendo bastante diferença, porque você consegue se posicionar de forma mais assertiva. E acho que o principal é assim, é ir para jogo. É ir para jogo. O que que precisa fazer? É você ir lá e fazer, né? E não ficar com muita estratégia na mão. Você tem vários caminhos para chegar no mesmo destino. E às vezes você fica paralisado porque você vê que tem 5 caminhos, aí você não opta por nenhum. Então, Claro. pegar um caminho e seguir. Quando você chegar nesse destino, nessa jornada, dali você já vai avistar outra coisa. Então, assim, ó, estar perto das pessoas certas, buscar atalhos, né, fazer mais rápido, não na tentativa e erro, e é isso que essas pessoas te ajudam a trazer. Se você aprender várias estratégias, focar em uma, né, e seguir nessa uma, e blindar a sua autoconfiança todos os dias, né? Nem Isso todo é um dia tudo dá certo, então a gente tem que isso é um cuidar negócio que disso. eu tenho bem em mente, que você fala, né? Blindar a nossa autoconfiança como empreendedor, né? É. Uma coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte: eu presencio, né, a falta de consistência não só do coach, mas do empreendedor de diversos segmentos. O que você falaria para essa galera, para eles conseguirem ter consistência, alguma dica? Porque você é uma pessoa consistente. Que dica que você daria? Qual o caminho? Tá. Primeiro a gente identificar, né? Por que que a gente perde a consistência? Eu posso perder a consistência por alguns motivos. Um primeiro motivo é porque eu não estou fazendo, eu estou abrindo várias frentes ao mesmo tempo. Então eu paro de ser consistente numa frente. Então o excesso de informação, o excesso de estratégia pode fazer isso. A segunda, pode ser que eu esteja com a minha expectativa alinhada, a minha expectativa mal alinhada. Por exemplo, eu quero ter resultado com uma ação daqui 2 semanas. Aí eu não tenho resultado. Aí eu paro de ser consistente naquilo. Só que aquela estratégia, ela não demanda 2 semanas, ela demanda 3 meses.
Então, eu paro de fazer porque eu estou com uma expectativa, né, errada. E a terceira, e talvez seja a mais importante, é alguma coisa dentro de mim faz com que eu não tenha coragem, faz com que eu não tenha... faz com que eu não acredite algo, né? A forma como eu vejo uma coisa também pode me atrapalhar nessa consistência. Então, assim, ó, o processo do autoconhecimento ajuda você a ter mais consistência. Você ter mais elementos sobre uma mesma estratégia ajuda você a ter consistência. Você para na segunda semana porque você achou que tinha que ter resultado na segunda semana, quando na verdade é que você tem que fazer um ano. Às vezes é uma coisa assim, a pessoa fala, eu não coloquei mais vídeos no YouTube porque não tem um resultado lá. Mas já é comprovado, assim, por exemplo, quando você pega a história dos YouTubers mesmo, tem gente que começou a dar resultado depois de 3 anos. Sim. Né? Então, investigar um pouco mais, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, investigar um pouco mais a estratégia e se conhecer. O maior inimigo da gente mora exatamente dentro da gente. E é isso que eu tenho trabalhado muito, sabe? Com os empreendedores, com os empresários de pequenas empresas, com coaches que eu mentoro. Qual é o movimento que está dentro de você. Né? O resultado, o sucesso do seu negócio, ele começa a partir do indivíduo. É muito mais fácil um negócio ter sucesso com um indivíduo de sucesso do que um negócio, uma ideia muito boa de sucesso, mas com um indivíduo. E considerando de sucesso aqui, não é uma pessoa que sabe, que já sabe o caminho das pedras, não. Mas é uma pessoa que se propõe a se conhecer, a fazer melhor, entendeu? A se empenhar. Assim, para o coach que acaba de sair da formação, né? E a maioria deles vislumbram aquele impacto emocional, você coach, e a gente sabe quais são as estatísticas, perfeito, né? O que você falaria? Acabou de se formar, o que eu faço? Atende. É o atender, não tem outro caminho. Sabe por que é o atender? É o atender pelo seguinte, você só sabe se você vai querer fazer isso atendendo. Então, ainda não adianta você posicionar, você querer vender, você precisa atender. Se você se identificar com a metodologia, você tem que fazer as seguintes perguntas. Eu dou conta de fazer isso todos os dias? Dou conta, assim, né? Eu vou gostar de fazer isso todos os dias? Eu quero fazer isso pelos próximos 10 anos, ou, sei lá, pelo resto da minha vida? Ou que isso esteja em volta, né? Não que você precisa ser um coach 1 a 1, atendendo 1 a 1, mas você precisa atender. Você precisa atender para ver se você se identifica e ser bom naquilo, se você gosta de fazer isso. Aí, depois de atender, o que você vai fazer? Você vai entender qual é o seu próximo passo. Perfeito. Mas você precisa atender. Eu lembro quando, logo que eu saí da formação, a gente fez a mentoria, né? E você falou que, no começo, o processo, ele é raso, e não tem problema, porque a gente tem que se aperfeiçoar tudo. E cada vez que a gente... Tô aqui. Cada vez que a gente vai fazendo mais do mesmo, melhor nós vamos ficando, né? E foi exatamente o que eu fiz, né? Continuei fazendo mais do mesmo, a gente bateu um papo, aí eu ressignifiquei 2 vezes, me identifiquei, foquei, e tô aí. Vai fazer 1 ano. Agenda lotada, do lado de uma pessoa de sucesso que é você, e vamos seguindo em frente, né? Os caminhos, eles vão se abrindo. Você vê, se você for pegar, a primeira pergunta que você fez para mim, eu fiz a mesma coisa do que você fez, ou você fez a mesma coisa que eu, ou eu fiz a mesma coisa que outra pessoa que está tendo. É simples, né? Não é fácil. A gente tem que, todo dia, a gente tem que batalhar, mas a gente não precisa de um livro de 300 páginas de estratégia. A gente precisa pegar, você pode até usar 300 estratégias, desde que você use
uma por uma, até que você tenha uma equipe bem formada, tal, e você consiga fazer um modelo de negócio onde você vai usar várias coisas ao mesmo tempo. Mas assim, é fazer o arroz com feijão bem feito, antes de querer, sabe, fazer uma guarnição completamente diferenciada, né? Primeiro você se alimenta, primeiro você ganha energia, e a energia, ela tá no 1 a 1, ela tá você começa fazendo um processo raso, começa, mas ele já dá certo, por quê? Você segue uma estrutura de ferramentas, você tem bem condicionado o que você vai fazer dentro do processo. E aí depois você vai implementando, aí depois você vai aprofundando, porque você vai se desenvolvendo, você vai buscando mais conhecimento, né? E como tudo. Um dentista que saiu da faculdade dele e começou a atender, ele é um dentista que está há 10 anos ali no consultório dele fazendo, ele vai fazer com outra, né? E os dois deu certo. Deu certo. Né? Nas duas condições, o processo, ele dá certo, mas ele vai aprofundando, principalmente nas relações, né? Na relação que você vai tendo ali com o cliente, com a pessoa. Seu processo de construção também, você se constrói um pouquinho a cada dia. Mais 2 perguntinhas para você. A gente está junto aproximadamente um pouco mais de 1 ano e meio, isso aí que a gente se conhece. Fevereiro de 17. Eu queria saber qual é a diferença da Lê de 1 ano e meio atrás para a Alessandra do dia de hoje. Tá. Com mais conhecimento, principalmente sobre estruturação de negócios, principalmente no mundo online, mais tranquila comigo, com o meu negócio, mais feliz, mais integrado ao meu negócio, fazendo meu nome, a minha marca, com mais equilíbrio. Acho que tudo, as áreas estão minhas áreas de vida, pelo menos hoje, desde quando eu fui para a internet, que eu saí de um outro negócio para fazer uma coisa só, né? Tudo que você foca expande. Às vezes você está administrando 2, 3 projetos ao mesmo tempo, você está fazendo eles mais ou menos. Então, eu acho que mais alinhada, com mais foco, mais equilibrada, com mais conhecimento, com mais aplicação e com muito mais horas de atendimento. 2017 e 2018 foram anos, assim, surreais na quantidade de atendimentos, né? Isso dá uma musculatura incrível, né? Quanto mais isso acontece, mais eu me conheço, mais eu ressignifico o meu negócio, mais eu ressignifico minha vida pessoal e tudo caminha bem. Mais livre. Perfeito. Como coach, né, como empreendedora, como que foi seu início? Você também passou por dificuldade, mordeu aquela corrente, teve aquela vontade de jogar tudo pro alto e falar, não quero saber de mais nada. Teve aqueles 5 minutos que você teve vontade de chutar o balde, não, a caixa d'água mesmo. Como que foi? Não, o meu caso, eu acho que foi um caso atípico, né? Eu falo que eu nem tenho uma história para contar aqui no começo, eu suei, eu sofri. É claro, eu sofri com algumas coisas. Mas, assim, foi uma coisa planejada. Eu sabia já que eu ia sair, mais ou menos quando eu ia sair do mundo corporativo. Isso estava claro para mim. E eu saí de lá já com o meu primeiro contrato de 1 ano. Então, foi atípico. Não é o que acontece comumente, foi atípico. O que eu tive medo? O que foi para mim eu vou chutar o pau da barraca? Foi o seguinte: quando eu estava lá no mundo corporativo, eu já estava num cargo alto, eu era uma autoridade onde eu estava. E quando você vai empreender e você vai usar técnicas novas, enfim, eu fui trabalhar com a minha consultoria, com a minha assessoria, com a minha mentoria, levando, né? Eu uso a minha especialidade. Eu não fui para uma nova especialidade, eu continuei usando aquilo que eu fiz no mundo corporativo, que sempre teve ligado a vendas, estruturação de negócios, liderança, essa coisa toda. Só que quando eu saí, eu fui para o mundo lá fora, para parte dos meus clientes eu não era ninguém. Entendeu? Então, eu saí de uma autoridade para uma pessoa que estava começando
uma coisinha nova ali. Para outras pessoas, eu ainda era uma autoridade, que são estratégias que você utiliza, né? Então, assim, depois numa outra live, ou num outro momento, eu posso te contar. Porque eu saí de forma estratégica. Então, assim, a minha empresa começou no azul. Ela começou no azul por quê? Porque eu planejei ela lá dentro do corporativo. Né? Foi atípico, então isso teve um ponto. Segundo, eu continuei me mostrando para pessoas que eu já era autoridade. Isso foi uma parte. E aí teve outra parte, quem eu era? Eu não era nada ainda, ninguém, né? E isso aconteceu em 2013. Quando foi em 2016, aconteceu isso de novo. Porque em 2016 eu fui lá e falei, ó, então eu estava lá, estava em outro empreendimento, fazendo outras coisas, eu estava lá no offline, buscando meu lugar ao sol. Quando eu fui para a rede, eu fui para a internet, quem eu era lá na internet? Eu não tinha nada, eu não tinha um vídeo, eu não tinha um depoimento, eu não tinha nada. Então, eu acho que é lidar com isso, porque isso é ego, né? Quem trava você nesse aspecto é o seu ego. E às vezes você não larga do osso, porque lá no osso você tem um nome, vamos dizer assim, alguma coisa. Então, isso para mim hoje é muito mais tranquilo. Se eu tivesse que começar qualquer outra coisa, porque eu me apaixonei, vou começar agora, sei lá, a pintar, a cantar. Nenhuma dessas duas coisas combina comigo. E tivesse começado do zero, eu já começaria muito mais fortalecida no sentido de... Eu já comecei outras vezes do zero e tá tudo bem, né? O que eu quero? Entre ter razão e ser feliz, eu quero ser feliz. Que recado que você deixa pra galera aí que tá não só começando, mas na jornada do coach, do próprio empreendedorismo de diversas áreas? Tá. Ó, é uma frase clichê, mas que ela veio bem forte na minha cabeça aqui agora, né? Você não fracassa, você desiste. Né? A gente tem, às vezes, um pouco uma noção de fracasso. Eu fracassei, isso não tá dando certo. Não, você desiste. É fazer, então a dica que eu deixaria assim, ó, faça até dar certo. Né? Esteja perto de pessoas que vão te impulsionar a fazer, não que vão querer tirar você do jogo. Né? Então, vá beber da água, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se conecta às pessoas certas, esteja em volta das pessoas certas. Tem muita gente passando, que já passou pela dor que você está passando nesse momento e que está seguindo, e que é uma jornada. E amanhã, daqui a um ano, eu quero... talvez não seja bem assim. Às vezes, em alguns casos, acontece. Mas, em vias de regra, é uma jornada de bastante trabalho, de muito autoconhecimento, de muita estratégia, de muito aprendizado, de alguns tombos, né, de algumas decepções, mas, porém, de muitas alegrias, de muitas, né, tem muito mais coisa legal acontecendo em volta, porque talvez você comece, se a sua vontade é empreender, né, seja como coach, seja em outra área, em outro segmento, e você está fazendo isso com o seu coração, como uma linha de propósito, de vontade, a probabilidade de dar certo, ela é grande, né? Então, a gente não fracassa, a gente para, a gente desiste. Show. É isso. Fechou? Prazer muito, muito grande ter você aqui, né? Compartilhar da sua experiência, né? E é isso aí. Eu, novamente, queria te agradecer a disponibilidade do seu tempo, do seu conhecimento, da sua grande boa vontade, uma característica muito grande que você tem, né, de entregar muito, né, de estar sempre, de estar sempre à disposição, essa é a grande verdade, né? Então, eu como também sou uma pessoa que te acompanho, né? Eu agradeço muito você existir na minha vida, me ajudar e tamo junto. Vamos seguir na caminhada aí. E um grande abraço, um grande beijo e obrigado, galera. Tá bom? Bacana. A gente se vê por aí, nos nossos próximos encontros ou na nossa próxima reunião. Isso aí. Um beijão. Fica com Deus. Também.